A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui em nome de Jesus para nós darmos continuidade à nossa leitura do quarto livro histórico, que é 1 Samuel, contendo 31 capítulos, escrito, não tem um autor declarado, mas Samuel provavelmente esteve envolvido, apesar de alguns trechos da história se passarem após a sua morte, Natã e Gade, que viveram na geração seguinte a Samuel, também tiveram participação nessa obra, Foi escrita por volta de 1100 antes de Cristo, 1100 a 1000 antes de Cristo. Então nós vamos, dar continuidade hoje na leitura do capítulo 10, 11 e 12, irmãos, Nós vamos fazer essa leitura e onde diz aqui: Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, os quais se dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara ele não declarou. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos,
tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a filha de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? O desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo entre 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento a Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testifiquei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi.
a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefité e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamareis, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, te pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede qual grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como vosso rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós fizemos a leitura do capítulo 10, 11 e 12 de 1 Samuel, que mostra como Saul foi ungido pelo Senhor e foi levantado ali já, pela presença do Senhor na sua vida, a livrar o povo de Amon, e Deus confirma ali, ele como rei sobre Israel, amém, irmãos? Então nós vamos ali ver que o povo preferiu, ter um rei do que ter o Senhor, reinando sobre as suas vidas, Então, nossas escolhas vão determinar o nosso dia de amanhã, que nós possamos fazer boas escolhas para que nós também venhamos ser
abençoados em tudo aquilo que nós, escolhermos e estarmos assim em harmonia com a vontade de Deus, Vamos orar, agradecer ao Senhor, porque a oração, ela muito pode seus efeitos, a oração ela é poderosa, ela alcança onde nós não podemos alcançar, ela vai aonde nós não podemos ir, e quando nós oramos com fé, com determinação, Deus, opera através da sua poderosa mão, A oração é que move a mão de Deus, e a fé é que gira a chave desta oração, A oração é uma chave, e quando nós oramos com fé, ela gira a mão de Deus para operar um milagre sobrenatural, para que Deus possa agir a meu e a teu favor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos patriarcas e dos profetas maiores, menores, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. É em nome de Jesus que nós estamos aqui perante o Senhor, levantando mão santa, sem ira, sem contenda, sem divisão, Senhor, crendo, acreditando, ó Deus querido, Deus amado, que Tu és o Deus conosco, Emanuel, Pai, o Senhor que está conosco em todos os nossos caminhos, todos os nossos dias são permeados pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, nós Te damos graça, Te agradecemos por mais um dia de vida, um dia que nós estamos aqui crendo, acreditando, Pai, na Tua bênção, na Tua vitória, que o Senhor está no controle de todas as coisas em nossas vidas e que operando o Senhor, ninguém há que possa impedir o Teu agir, o manifestar do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Realiza as Tuas obras sobre as nossas vidas, obra de cura, de libertação, de transformação, nos prepara mediante a ação do Deus Espírito Santo para irmos morar no céu, meu Pai, um céu de glória que está preparado para todo aquele que vencer, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos nossos entes queridos, familiares, nós apresentamos nossos filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, nós apresentamos, ó Deus querido, Deus amado, cada vida, cada alma que está conosco, Senhor, neste projeto de leitura da Palavra de Deus, que está, meu Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o Teu santo nome, enquanto o Senhor está perto, meu Pai. Aquele que deseja mais de Ti, mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche ele, enche ela do Teu Espírito Santo, batiza com fogo, meu Pai. Usa ele, usa ela como instrumento nas Tuas mãos, como vaso escolhido para levar o Teu santo nome diante de pessoas, vidas e almas que carecem, Senhor, de serem alcançados pelo Senhor, meu Pai. Ori calabachoremi calabaçu de canta labacheia, e mando comandacaia sai de calabaçu de canta, Senhor, que o Senhor vai de encontro, meu Deus, às almas aflitas, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desesperados da vida, meu Pai, por causa dos problemas, das dificuldades do dia a dia, pelas solicitudes da vida, meu Pai. Aquieta o coração dele, aquieta o coração dela, Senhor. Dá paz neste coração, meu Deus, tirando, Senhor, todas as angústias, tirando tudo aquilo que impede ele e ela de adorar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, e ver tão somente o problema, Senhor, que eles possam ter seus olhos ungidos, seus ouvidos, o Senhor tire todas as escamas dos olhos, estampa os ouvidos, para que eles possam ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, ao Teu querer e à Tua vontade, meu Pai. Levanta ele, levanta ela do monturo, do lamaçal do pecado, do charco de lodo, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, Tu és poderoso para fazer, ó Pai, infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Levanta ele, levanta ela, tira ele e ela dessa situação, desta condição, meu Deus, de opróbrio,
em nome de Jesus, Senhor, e colocar novamente diante da tua santa presença, meu Pai, lavado, remido no sangue do Cordeiro e cheio da tua graça e do teu poder e da tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece sobre as nossas vidas e não acrescenta dor alguma, Senhor. Em nome de Jesus, abençoado é e será o trabalho das nossas mãos e tudo quanto fizermos prosperaremos, Senhor. Nós vamos caminhar assim de glória em glória, de vitória em vitória, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa bandeira. O Teu nome, Senhor, é uma torre forte a qual nós nos refugiamos, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos todas essas coisas e aquilo, meu Deus querido, Deus amado, que nós estamos ligando aqui na terra, está sendo ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, e que o Senhor te abençoe, neste dia mais uma vez de maneira poderosa, que a mão de Deus esteja estendida sobre você, e que o Senhor vos dê a paz, amém? Creia, acredite, tenha fé, É impossível Deus abençoar aquele que não tem fé, Deus não trabalha com incredulidade, Deus trabalha, no nível da fé, amém? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aqueles que se achegam a Ele têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam em espírito e em verdade, meu amado, Então, não olhe para o problema, olhe para o Senhor, mostra diante do problema que o teu Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é capaz, para operar infinitamente mais coisas do que você pensa ou possa imaginar, amém? Então, se Deus quiser, Ele vai te livrar. Se Deus não quiser, você vai passar sim pelo vale, pelo problema, pela dificuldade, mas dando glória a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor e sabendo que Ele é bom em todo o tempo. E no meio do problema, Ele vai operar, o seu milagre com a sua misericórdia, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael passaram pela fornalha de fogo. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha de fogo, mas foi dentro da fornalha que Deus mostrou a sua glória, foi dentro da fornalha que Deus se manifestou, foi dentro da fornalha que Deus se apresentou, e vai ser também, muitas das vezes, no meio do teu problema, da tua dificuldade, que o Senhor vai se manifestar, para que a glória não seja tua, mas a glória seja dele, amém? Então, continue firme, continue com fé, continue com amor, com esperança, continue deixando Deus e Espírito Santo trabalhar na tua vida, no teu coração, na tua mente, e te mudar, te transformar, para que você verdadeiramente seja uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Temos que ter, frutos justos de arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação, sem arrependimento não tem nome escrito no livro da vida. Sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo. Sem arrependimento, você não vai morar no céu. Tem que estar, com o coração contrito, agradecido, grato a Deus por tudo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Fique com esta palavra. Eu sou o pastor Giovanni, Estamos aqui há 28 anos, nas mãos do Senhor, desde o primeiro dia que eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Foi em 5 de novembro de 1995 que um dia eu acreditei que Ele poderia mudar a minha vida, a minha história, e entreguei a minha vida nas mãos dEle. Não estou arrependido jamais,
Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E nós estamos hoje aqui diante de uma promessa que foi feita há 28 anos atrás, né? Vejo você sentado na cadeira de pastor, né? Então, isso foi um chamado de Deus, uma promessa do Senhor. Eu criei, eu acreditei, eu busquei, eu fiz a minha parte e Deus fez a parte dele, né? Quer nos constituir hoje, né? Estarmos como pastor para servir a ele, para ser um instrumento nas mãos dele, né? Continuando aqui, né, a buscar o nome dele todo dia, toda hora, todo instante, né, porque eu sou pó, terra e cinza, careço da misericórdia do Senhor, da graça dele, não sou melhor que ninguém, mas eu amo a Deus, né? Porque ele é bom, né? Ele é digno de toda honra, de toda glória, né? Então somente ele é, o resto é Baal, né? O resto são deuses estranhos, né? São coisas que não podem nos restaurar, não pode nos carregar, não pode ver, não pode falar, mas o nosso Deus não. Ele vê, ele sabe tudo, está em todos os lugares, ele nos sustenta com as suas mãos poderosas, né? Ele é o nosso ajudador, amém? Então tenha certeza, né, que Deus é poderoso para operar o milagre, o sobrenatural na tua vida que você precisa e necessita, amém? Graça e paz e até amanhã, se o Senhor permitir.